E aí, pessoal, e passou a segunda-feira. E quando passa a segunda-feira, sobretudo em cima daquelas informações todas colocadas depois do Grenal, quando se falou nas contratações, também depois do jogo contra o Fluminense, quando claramente o Grêmio indicou que faria algum anúncio quase claro, assim que seria na segunda-feira, naturalmente se abriu um leque de especulações e muitas discussões. O fato é, e essa informação, é que houve uma blindagem ontem, claramente uma blindagem em razão da crítica que o Renato fez a algumas pessoas que estariam vazando informações dentro desse processo aí do Grêmio de buscar as informações. Só que o mercado segue aberto, a discussão segue aberta, não se pode fazer transferência internacional nesse momento, mas o mercado interno segue criando soluções porque os clubes estão procurando, está todo mundo procurando. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal. 40 mil inscritos. Gente, cara, sem palavras, espetacular. Muito obrigado. Divulguem para os gremistas, divulguem para os amigos e vamos construir ainda mais espaço aqui no YouTube. Gente, vamos lá. O que a gente tem de concreto? O Grêmio quer 4 contratações. Só que por que se fez toda uma avaliação em relação ao dia de ontem? Porque ontem era o prazo para inscrição de jogadores vindos de fora. E aí, naturalmente, se criou isso. O fato é que, de uma maneira geral, os jogadores que foram citados de maneira mais importante, o Dodô é daqui, o Robinho é daqui, né? O Robinho, esse que é do Cruzeiro. Esses são de fato concretos. Aí as especulações que de jogadores de fora, que são gigantes, são várias especulações, elas acabam hoje perdendo valor. E aí a gente retoma a discussão no mercado interno. Quem que o Grêmio está trabalhando? Como que o Grêmio está trabalhando? Vocês lembram, por exemplo, o Renato na coletiva falou no Everaldo. O Everaldo está fora. O Everaldo está fora. O Grêmio teria ontem à noite, eu fiz um contato com a CBF, buscando saber se o Grêmio fez uma, eles chamam de reserva de inscrição, né? O Grêmio indicar, entregar alguns documentos como se estivesse negociando com algum jogador. E a resposta foi, não tenho, de um amigo que trabalha na CBF, dizer, eu não tenho acesso ao TMS, uma coisa assim, TMS, é uma sigla, eu não tenho acesso ao TMS nestes casos. Então segue em aberto isso para efeito de especulação. Por que de especulação? Porque o Grêmio não fala, o Grêmio não confirma e mais, o Grêmio se incomodou com aquela questão envolvendo o Renato e ontem eu senti claramente, já disse aqui, uma blindagem muito grande em relação a essas especulações. Só que isso é do jogo, não adianta ficar bravo com isso. Quem abriu a especulação foi o próprio Grêmio quando oficialmente disse que estava tentando contratar. Vocês lembram, e a gente pode voltar um pouco na pandemia, que o Romildo disse que não ia contratar. O Romildo disse, não tem ambiente para contratar, não, eu não mexi no salário dos jogadores, não tem ambiente para contratar. Até o momento, e ontem eu estava fazendo esse pensamento, sabe, essa reflexão, até o momento está valendo aquele pensamento do Romildo. O Grêmio não contratou nada. O Grêmio não fez nenhuma contratação. Os clubes estão contratando aí, o Inter contratou, outro contratou, outro contratou. O Grêmio nada, nada. Isso, de certa forma, contrasta um pouco o que foi dito pelo Renato, que o Grêmio precisava contratar, que o Paulo Luz confirmou que o Grêmio ia contratar um lateral esquerdo, um centroavante. Só que nesse momento nada. E mais, essa linha dos jogadores em dólar, em tese, acabou agora. E aí? Eu estou curioso para saber, eu ainda acho que essas janelas vão mexer, porque a gente está vivendo uma época totalmente diferente. Então eu acho que essas janelas vão mexer. O fato é que, concretamente hoje, se não houver nenhum anúncio de jogadores que foram garantidos ontem, resta o mercado interno. Isso é fato. Hoje, a informação é essa. Resta o mercado interno. Continuo acreditando em Dodô e agora o centroavante estou no voo cego. Não sei quem é o centroavante, não sei quem pode ser o homem de lado que o Grêmio está olhando. Não sei quem pode ser. Lembrando, quem não tem contrato, quem venceu os seus contratos fora, pode abrir um novo contrato a qualquer momento aqui. Transferências internacionais não. Mas tem gente, tem muitos jogadores que estão sem contrato.
Muitos jogadores estão sem contrato, então naturalmente fizeram rescisões de contrato fora e estão aqui com essa possibilidade. Isso também está aberto. Ou seja, viveremos dias de especulação ainda até o Grêmio anunciar os 4 reforços que o Renato pediu. Ou vai valer o que disse Romildo Bolzan, o Grêmio não vai contratar. E aí, acreditar em quem? Essa é a questão. O pessoal reclamou um pouco aí nos comentários, é muita especulação. É o que a gente tem, gente. Se a gente for pensar sobre isso, é o que a gente tem, é especulação. Normalmente não se inventa a especulação. Claro que muitas vezes um empresário joga aqui, ali, uma informação aqui, outra ali, para tentar colher alguma coisa no futuro. Mas basicamente essas informações elas saem de dentro dessa linha de discussão. Ontem nos Donos da Bola, lembrando, os programas Donos da Bola, TV Bandeirantes, todos os dias, da meia hora a 1h30, Leonardo Meneghetti, Fabiano Baldasso, Alex Bagé, JB e eu, todos os dias, não deixe de prestigiar os Donos da Bola. Ontem, nos Donos da Bola, a gente conversou muito sobre como funciona uma negociação. E aí eu vou dizer o seguinte, vamos imaginar, aleatoriamente, o Renato diz assim, eu quero um centroavante. Eu indico o Everaldo. Aí vai para um departamento do Grêmio que é análise de desempenho para saber como está o Everaldo naquele momento. Tu já colocou os dirigentes, o Renato e os membros desse departamento de análise de desempenho, tu já tem 10 pessoas aí. Aí tu vai para o financeiro, tu tem mais o financeiro, o jurídico e a organização administrativa do clube. Tu já tem 20 pessoas sabendo. Tu já tem o staff do jogador, assessor de imprensa, muitas vezes empresário, mais de um. Tu já tem 20 pessoas. Não achem que isso sai de alguém específico, que eles gostam de nomear o tal do X9. Isso não existe, cara. Isso não existe. Parem com isso. Aí é ver cabelo em ovo. O que acontece é o seguinte, o ideal é que tu segure isso para que isso não gere especulação, mas isso faz parte. O empresário, para ele, é interessante. Por exemplo, se Grêmio e Flamengo estiverem disputando uma contratação, é óbvio que o jogador vai se valorizar. E é óbvio que muitas vezes o empresário quer essa manifestação. Então, não vamos fazer terrorismo onde não tem. Essa é uma realidade diferente. O que a gente tem de concreto nesse momento é exatamente isso. O Grêmio quer contratar, o Grêmio tem um cuidado financeiro, vamos fazer essa relação entre Romildo e o que disse o Renato, e o Grêmio, em tese, as negociações para o exterior, elas deram uma quebrada. Nós vamos saber, a partir de agora, os próximos caminhos. Neste momento, o Grêmio se volta ao mercado interno. Sigo com o Dodô, sigo com o Robinho e vou atrás do centroavante, do atacante, porque esse deu uma cegada agora. Mas nós vamos buscar essa informação para vocês. Valeu!